Meu nome é Erica Marlowe e o que vou contar hoje talvez seja uma das histórias mais difíceis da minha vida. Nunca achei que precisaria compartilhar isso, mas depois do que vivi e principalmente depois do que Jesus me revelou, percebi que não tenho escolha. O que aconteceu comigo mudou tudo e sinto que essa mensagem não pode ficar guardada só para mim. É algo que todos precisam saber, especialmente agora, nos tempos em que estamos vivendo. Tudo começou no dia 12 de outubro de 2023. Eu estava voltando para casa depois de mais um turno longo no Hospital São Mary's, onde trabalho como enfermeira. Era um dia comum, daqueles que você só quer chegar em casa, colocar os pés para cima, ouvir o riso dos seus filhos e sentir o abraço caloroso do seu parceiro. Era isso que eu esperava naquela noite, paz e descanso. Mas como dizem, a vida tem seus próprios planos. A última coisa que lembro foi o brilho intenso de faróis vindo na minha direção. Era uma estrada molhada pela chuva, escorregadia, e tudo aconteceu muito rápido. O choque foi inevitável. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Os médicos disseram à minha família que eu fiquei clinicamente morta por 7 minutos e 23 segundos. Para a ciência, isso é tudo. Minutos que se passaram enquanto meu coração parou. Mas o que vivi durante esse tempo foi muito mais do que isso. Foi uma eternidade. Uma jornada que mudou minha perspectiva sobre tudo, desde o propósito da vida até os desafios espirituais que estão por vir. E o que Jesus me revelou nesse período ainda ecoa dentro de mim, como um lembrete constante de que precisamos estar atentos. Logo após o acidente, algo estranho aconteceu. Senti como se estivesse flutuando acima do meu corpo. Eu via tudo claramente. Meu corpo estava ali, frágil e quebrado, enquanto os paramédicos lutavam desesperadamente para me salvar. Eu percebia cada detalhe, a determinação nos olhos deles, os movimentos precisos e urgentes. Um deles, um jovem com olhos cheios de bondade, murmurava uma oração enquanto trabalhava. Eu quis tanto dizer a ele que estava tudo bem, que eu não sentia mais dor, que ele podia ficar em paz. Mas é claro, eu não podia. Não havia mais conexão entre mim e o mundo físico. De repente, algo mudou. Tudo ao meu redor começou a se encher de luz. Não era uma luz comum, era viva, pura, como se tivesse consciência própria. Não parecia vir de um único lugar, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. Era uma luz que envolvia, que aquecia, mas também trazia uma reverência que fazia você perceber o quão pequeno é diante de algo tão grandioso. Senti como se estivesse sendo atraída para cima, envolta por aquela luz radiante. E então ouvi uma voz que parecia não só falar comigo, mas ecoar dentro de mim. Érica, ela disse, e naquele instante minha alma inteira reconheceu quem era. Era Jesus. Não precisei de mais nada para saber. Não era algo que meus olhos físicos podiam confirmar, mas minha essência, meu ser mais profundo, sabia que era Ele. No início, eu não conseguia vê-lo claramente por causa da intensidade da luz, mas sua presença era inconfundível. Havia tanto amor, tanto cuidado, mas também uma autoridade que fazia você sentir que estava diante do Criador. Era como se cada parte de mim estivesse sendo observada, compreendida e, ainda assim, completamente aceita. Não havia julgamento, só amor, um amor que parecia infinito, inabalável. Quando meus olhos finalmente se ajustaram àquela luz, pude vê-lo melhor. Ele era familiar, mas ao mesmo tempo indescritível. Seus olhos... seus olhos. Eles tinham uma profundidade que eu jamais conseguiria explicar. Era como se neles estivessem todas as respostas, toda a verdade. Eu me senti completamente conhecida. Não havia nada que eu pudesse esconder, nenhuma falha, nenhum pecado. Tudo estava exposto diante dele e, mesmo assim, o amor que ele transmitia não mudava.
era constante. Minha filha, ele disse, com uma voz que parecia atravessar o tempo e o espaço. Eu a trouxe aqui por um motivo. O que vou mostrar precisa ser contado. Meu povo está dormindo e a mentira que está por vir é maior do que eles podem imaginar. Por um momento hesitei. Eu sentia que tinha tanto a aprender, tanto a perguntar, mas uma preocupação me tomou. Como eu, uma pessoa tão comum, poderia carregar uma mensagem tão importante? Senhor, consegui dizer, embora não com palavras físicas, sou só uma enfermeira. Quem vai me ouvir? Ele sorriu, e aquele sorriso, cheio de ternura e certeza, me marcou para sempre. Eu sempre usei os humildes, ele disse, e naquele instante entendi. Não importava quem eu era, não importava minha profissão, meu nível de conhecimento ou quantos erros eu havia cometido. O que importava era a mensagem, a verdade que ele me confiava, porque essa mensagem não era minha, era dele, e tudo o que eu precisava fazer era contar, compartilhar e confiar que ele cuidaria do resto. Agora estou aqui, tentando encontrar as palavras certas para descrever algo que vai muito além do que a linguagem pode expressar. Mas faço isso porque sei que alguém, em algum lugar, precisa ouvir isso. Você que está assistindo, talvez tenha dúvidas, medos ou se sinta perdido. Saiba que você é conhecido, você é amado e, mais importante, você não está sozinho. O que Jesus me mostrou foi um alerta, um chamado para acordarmos, para estarmos atentos. O engano que está por vir não será óbvio, será sutil, quase imperceptível. Mas Ele nos deu ferramentas para discernir, para resistir. Precisamos estar vigilantes, fortalecer nossa fé e ajudar uns aos outros a não cairmos na mentira. Essa história não é sobre mim, é sobre todos nós, sobre como podemos juntos encontrar a verdade e viver de acordo com ela. Eu espero que, de alguma forma, essas palavras toquem seu coração e lhe deem a força que você precisa para enfrentar o que vier, porque no final, o amor dele é suficiente para nos sustentar. Sempre, compartilhe o que eu lhe mostrar. Não se preocupe com quem ouvirá, eu cuidarei do resto. Com essas palavras, Jesus segurou minha mão e, em um instante, estávamos em um lugar que parecia uma rua comum. Porém, algo dentro de mim sabia que aquilo não era apenas o presente. Era o futuro, um futuro assustadoramente próximo. Tudo parecia familiar. Os prédios, as pessoas, a correria do dia a dia. Mas havia algo diferente, algo que não se via à primeira vista. Érica, Jesus disse, sua voz carregada de autoridade e compaixão. Observe atentamente. O inimigo é astuto. Ele sabe como enganar até os mais fiéis, se puder. O cenário estava cheio de movimento. Homens e mulheres caminhavam apressados, cuidando de suas vidas, completamente alheios ao que estava por vir. Contudo, percebi que havia algo estranho em como interagiam com a tecnologia. Era mais do que simples uso. Parecia uma fusão. Notei uma mulher entrando em uma cafeteria. Ela não usou um cartão de crédito, nem seu celular para pagar. Simplesmente passou a mão sobre um sensor e a transação foi concluída. Uma pequena luz brilhou sob sua pele por um breve momento. Senhor, perguntei, incapaz de conter minha curiosidade. Isso é a marca da besta? Não, ele respondeu calmamente, mas com firmeza. Isso é o começo. O que você está vendo é o caminho. Veja como o engano se instala, Érica. E então a cena mudou. Vi imagens como flashes de memória, mostrando como a tecnologia foi gradualmente introduzida no mundo. Tudo começou de forma inofensiva. Pequenos dispositivos que prometiam conveniência, substituir chaves, cartões de crédito e registros médicos. O mundo inteiro os adotou com entusiasmo, incluindo os cristãos. Para muitos, era apenas mais um avanço da modernidade.
As igrejas também abraçaram essa tecnologia. Congregações inteiras usavam os dispositivos para acessar Bíblias digitais, fazer doações e se registrar em eventos. Não havia questionamento. Não envolvia adoração ou qualquer tipo de juramento. Para eles, era só tecnologia, uma ferramenta útil. Preste atenção, Jesus disse, com um tom de alerta que ecoava dentro de mim. Satanás não apresenta o mal de forma óbvia. Ele sabe que isso afastaria meu povo. Em vez disso, ele se move devagar, como uma serpente, envolvendo sua presa pouco a pouco. As imagens continuaram. A tecnologia evoluía rapidamente. Os dispositivos se tornaram indispensáveis, monitorando a saúde, prevendo doenças, regulando o humor e até os padrões de sono. Tudo parecia incrivelmente avançado, quase milagroso. Nem tudo o que reluz é ouro, Jesus disse, enquanto eu observava os avanços com espanto. O inimigo é um mestre em criar armadilhas disfarçadas de bênçãos. Vi pais implantando esses dispositivos em seus filhos, com lágrimas nos olhos. É para a segurança deles, diziam. Agora podemos saber onde estão, monitorar sua saúde, protegê-los. Era uma promessa de proteção em um mundo perigoso, especialmente para os mais vulneráveis. Senhor, perguntei, como podemos alertar as pessoas? Tudo isso parece tão útil, tão inofensivo. Como convencê-las de que há algo errado? Ele me olhou com uma tristeza tão profunda que senti meu coração apertar. Esse é o maior engano, ele respondeu. O inimigo sabe que meu povo rejeitaria algo obviamente maligno. Então, ele vem disfarçado de luz. Essa foi a revelação que mudou minha forma de ver o mundo. Uma lição sobre vigilância, sobre não aceitar tudo que parece bom sem discernir sua verdadeira origem. E é por isso que estou aqui hoje, contando essa história. Para alertar, para abrir os olhos de quem estiver disposto a ouvir. Porque no fim, nem tudo que reluz é ouro. E é preciso estar atento antes que seja tarde demais, como um anjo de luz, prometendo soluções para os problemas, oferecendo uma vida mais fácil e confortável. É assim que o inimigo trabalha. Conforme eu observava, percebia como a tecnologia havia se infiltrado na vida das pessoas, mudando-as de formas que, à primeira vista, pareciam insignificantes. Os que possuíam os implantes dependiam deles para tudo, não apenas para coisas práticas, como pagamentos ou segurança, mas para algo muito mais profundo. Suas emoções, suas decisões e até seus pensamentos estavam sendo moldados por esses dispositivos. Era como se eles já não fossem totalmente livres. Jesus apontou para uma cena que, à primeira vista, parecia normal. Uma família estava reunida para o jantar. Pais e filhos sentados à mesa, algo tão comum e reconfortante. Mas havia algo errado, muito errado. Suas conversas não tinham a espontaneidade de um encontro familiar. Eram frias, como se seguissem um roteiro. Suas emoções pareciam controladas. Os dispositivos estão influenciando até o mais íntimo, Jesus disse. Eles moldam pensamentos, regulam sentimentos e criam dependência. O livre-arbítrio está sendo lentamente tirado. Não consegui conter as lágrimas. Eles não percebem, Senhor. Não veem o que está acontecendo com eles? Não, minha filha. Eles só enxergam os benefícios. Melhor saúde, mais estabilidade, menos preocupações. Não entendem que estão trocando algo precioso, a liberdade de me escolher, de me amar, por um conforto passageiro. A visão mudou. De repente, eu via cenas de lugares ao redor do mundo. Em cada cultura, essa tecnologia era introduzida de maneira diferente, mas o objetivo era sempre o mesmo: criar controle. Em alguns países, os implantes eram promovidos como avanços médicos. Em outros, eram vinculados a incentivos financeiros e, em algumas sociedades,
A pressão social era o motor principal. Quem não aderisse era visto como ultrapassado, alguém que não acompanhava o progresso. Vi como aqueles que questionavam essa tecnologia eram ridicularizados. Eram chamados de teóricos da conspiração, retrógrados, ou simplesmente pessoas que tinham medo de mudanças. Até nas igrejas, aqueles que levantavam preocupações eram silenciados. Diziam que eles não confiavam em Deus, que faltava fé. Meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Jesus disse, sua voz cheia de tristeza. Eles esqueceram meus avisos. Esqueceram de ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aceitaram a sabedoria do mundo e negligenciaram a que vem de cima. A cena mudou novamente. Vi como as crianças estavam sendo moldadas por essa tecnologia. Seus pensamentos, suas emoções, até sua espiritualidade estavam sendo afetados. Elas cresciam sem questionar, aceitando os implantes como parte de quem eram. As escolas ensinavam que esses dispositivos eram naturais, essenciais para o futuro delas. Eram incentivadas a confiar mais nos dispositivos do que em seus próprios instintos, mais do que nos conselhos de seus pais, mais até do que na palavra de Deus. Senhor, eu disse com a voz trêmula, isso é devastador. Como as pessoas não percebem? Porque, minha filha, elas olham apenas com olhos físicos, não buscam com os olhos espirituais. Só enxergam os benefícios superficiais, sem perceber o preço que estão pagando. Essa visão ainda ecoa dentro de mim. Não consigo esquecer os olhares vazios, os sorrisos controlados, a perda da liberdade que é tão essencial para a alma humana. Compartilho isso porque sei que há uma escolha, sempre há. Mas precisamos estar atentos, buscar discernimento e lembrar que nem tudo o que parece bom vem do alto. Que possamos enxergar além do brilho, além da promessa de facilidade e encontrar a verdadeira liberdade em Deus. Eles enxergam as vantagens que têm diante dos olhos, mas não veem o preço espiritual que pagam por isso. O benefício temporal é evidente, mas as consequências eternas permanecem escondidas. Enquanto Jesus falava, a cena ao nosso redor mudou de maneira drástica. O que era antes um mundo relativamente calmo tornou-se um caos. Bancos estavam fechando, redes de energia falhando, cadeias de suprimentos desmoronando. Por toda parte havia rostos marcados pelo medo, famílias desesperadas, multidões buscando respostas para problemas que pareciam insuperáveis. Agora veja, Jesus disse, sua voz carregada de seriedade. É assim que a marca será introduzida. Vi líderes mundiais surgindo em telas gigantes, em televisores, em celulares. Eles apresentavam uma solução para a crise. Disseram que a tecnologia atual, que já era indispensável para a maioria das pessoas, precisava ser atualizada. Afirmavam que essa atualização era necessária para garantir a segurança e a estabilidade no futuro. Preste atenção em como eles apresentam isso, Jesus alertou. As mídias promoviam a atualização como algo inevitável e positivo. Era retratada como apenas a próxima versão do que já existia, um passo natural no progresso tecnológico. Líderes religiosos também apareceram, tranquilizando seus fiéis. Diziam que não havia com o que se preocupar. Afinal, era apenas tecnologia e não exigia adoração ou submissão a nenhuma figura específica. Agora, Jesus disse com uma voz solene, vou mostrar o que eles não conseguem ver. Num instante, meu olhar mudou. Eu podia ver o reino espiritual se sobrepondo ao físico. O que enxerguei me encheu de tristeza e horror. Quando as pessoas recebiam essa nova atualização, uma escuridão sutil infiltrava-se em seus espíritos. No início, quase não se notava. Elas continuavam orando, frequentando suas igrejas, lendo suas Bíblias. Mas algo essencial havia mudado.
A marca, explicou Jesus, não será introduzida com violência, pelo menos não no início. Será aceita de forma voluntária, até mesmo com entusiasmo. O inimigo aprendeu que a perseguição só fortalece o meu povo. Por isso, ele escolhe o engano, apresentando a marca como um passo lógico, benéfico. À medida que o tempo passava na visão, eu via as mudanças acontecendo de forma sutil, quase imperceptível. As orações das pessoas tornaram-se vazias, repetitivas, como se fossem apenas palavras ditas mecanicamente. Suas práticas de adoração perderam o calor e a conexão genuína com Deus. Mas o mais alarmante era que sua capacidade de discernir a verdade espiritual estava desaparecendo. Senhor, perguntei com a voz trêmula, por que eles não conseguem enxergar o que está acontecendo? Porque tudo acontece aos poucos, ele respondeu com uma tristeza profunda. Como um sapo na água que é aquecida lentamente, eles não percebem que estão sendo afastados do meu espírito até que seja tarde demais. A visão se expandiu, mostrando os diferentes setores da sociedade sendo transformados por essa tecnologia. Na saúde, prometia monitoramento perfeito e tratamentos automáticos. Nas finanças, oferecia segurança absoluta e acesso universal aos recursos. Nos relacionamentos, dizia facilitar uma comunicação mais profunda e harmônica. O que mais me tocou foi observar as famílias. Pais, acreditando estar fazendo o melhor para seus filhos, explicavam a eles como essa atualização garantiria sua segurança, seu sucesso acadêmico e seu futuro no novo sistema mundial. Eles não viam o que estavam entregando em troca. Veja com atenção, Jesus instruiu. Perceba como eles usarão o medo para pressionar aqueles que hesitam. Vi notícias sobre crianças sendo impedidas de frequentar escolas, famílias perdendo empregos, pessoas incapazes de comprar alimentos ou medicamentos sem o novo sistema. O medo e a pressão social faziam com que muitos, mesmo relutantes, cedessem. Essa visão não era apenas um aviso, era um apelo, um chamado para despertar, para lembrar que nem sempre o que é apresentado como progresso realmente nos leva para frente, que o brilho da facilidade e da segurança pode esconder armadilhas invisíveis. Se há algo que essa visão me ensinou, é que precisamos buscar discernimento. Não apenas com os olhos físicos, mas com os espirituais. Porque nem tudo o que parece bom é verdadeiramente benéfico. E, acima de tudo, nossa liberdade espiritual é o que há de mais precioso. Você percebe como o inimigo usa boas intenções para desviar as pessoas? Zrenia perguntou, sua voz carregada de dor. Eles acreditam que estão fazendo escolhas sábias, que estão sendo responsáveis como cidadãos e pais, mas, na verdade, estão escolhendo se afastar de mim. Essas palavras me impactaram profundamente e a visão mudou novamente. O que vi desta vez foi ainda mais perturbador. A tecnologia que antes era um simples implante físico agora havia evoluído. Ela estava integrada diretamente à consciência humana, modificando não apenas o comportamento, mas também os pensamentos, as emoções e a própria capacidade das pessoas de se conectarem espiritualmente. Esse é o verdadeiro perigo, explicou Jesus, sua voz cheia de seriedade. A marca não é apenas sobre o que as pessoas podem comprar ou vender, é sobre quem elas se tornam. Ela corrompe a imagem de Deus na qual foram criadas. Enquanto Jesus falava, a visão me mostrou como diferentes gerações reagiam a essa atualização. Os mais velhos, que lembravam de uma época mais simples, frequentemente resistiam no início. Mas a geração de meia-idade, pressionada por questões práticas, geralmente aceitava. E os jovens? Eles abraçavam a atualização com entusiasmo, acreditando que era um avanço inevitável, o próximo estágio da evolução humana. Senhor, perguntei, minha voz hesitante,
O que acontece com aqueles que aceitam essa atualização? Jesus fez uma pausa antes de responder, sua expressão carregada de uma tristeza profunda. Aqueles que aceitam de bom grado selam seu destino eterno. Essa atualização não muda apenas seus corpos, ela altera algo muito mais profundo. Eles perdem a capacidade de sentir a convicção do Espírito Santo e de compreender a verdade espiritual. Enquanto Jesus falava, a visão se desenrolava diante de mim. Vi pessoas que um dia haviam sido crentes fervorosos e apaixonados, gradualmente tornando-se espiritualmente insensíveis. Suas palavras ainda eram religiosas, mas seus corações estavam endurecidos. Eles podiam citar versículos da Bíblia, mas a força das palavras havia desaparecido. Falavam sobre Deus, mas não podiam mais ouvir sua voz. Senhor, perguntei quase chorando, e os que resistem? O que acontece com eles? A cena mudou novamente. Desta vez, vi outro grupo, aqueles que haviam recusado a atualização. Eles enfrentavam desafios imensos. Não podiam comprar comida em mercados comuns. Seus filhos não tinham acesso às escolas públicas. Muitos perderam seus empregos. Mas mesmo assim, espiritualmente, brilhavam como faróis na escuridão crescente. Esses são os meus fiéis. Jesus disse, seu olhar cheio de amor e orgulho. Eles podem enxergar o que outros não conseguem, porque mantiveram seus olhos espirituais abertos, estudaram minha palavra e aprenderam a discernir a verdade da mentira. Eu os observei enquanto formavam comunidades. Eles se apoiavam mutuamente, compartilhavam recursos, ajudavam aqueles que estavam em necessidade. Não eram violentos, nem movidos pelo medo. Eram pacíficos, mas firmes em sua convicção. Senhor, perguntei novamente, como as pessoas podem reconhecer isso quando começar? O que devem observar? Primeiro, ele respondeu, prestem atenção à tecnologia que promete torná-los melhores do que como eu os criei. O inimigo oferecerá melhorias para a mente e o corpo, mas essas melhorias terão um custo espiritual profundo. Segundo, notem quando a conveniência começar a se tornar obrigatória. O que inicialmente será apresentado como opcional, gradualmente se tornará essencial para a vida cotidiana. Terceiro, prestem atenção. Observe como o inimigo trabalha. Ele mira nos mais jovens, sabendo que eles aceitarão sem questionar aquilo que seus pais talvez hesitem. Ele busca moldar uma geração inteira antes mesmo que ela tenha chance de discernir a verdade. As palavras de Jesus ressoavam em minha mente enquanto a visão continuava. Ele me mostrou como essa tecnologia não apenas prometia conveniência, mas também começava a mudar a essência do relacionamento das pessoas com ele. Qualquer coisa que torne a oração mais distante, que diminua a sensibilidade espiritual ou que enfraqueça a convicção do pecado, precisa ser vista como um alerta. Ele disse com firmeza, mas em meio à escuridão crescente, algo lindo aconteceu. Vi uma luz romper. No meio de tudo, aqueles que recusaram a marca estavam sendo cuidados e protegidos de maneiras que só poderiam ser descritas como sobrenaturais. Meu povo não será abandonado, Jesus garantiu. Assim como cuidei de Elias no deserto e dos israelitas no deserto, cuidarei dos que permanecerem fiéis a mim. Vi anjos cercando os lares desses crentes, vi milagres acontecendo, comida se multiplicando, necessidades sendo supridas de formas inexplicáveis. Mas, acima de tudo, vi como essas dificuldades os aproximavam ainda mais de Jesus. Seus relacionamentos com Ele estavam mais fortes do que nunca. Senhor, perguntei, o que as pessoas devem fazer para estarem preparadas? Jesus me olhou e suas palavras foram claras e diretas. Diga a elas para fortalecerem seu relacionamento comigo agora, não depois.
Elas precisam conhecer minha voz tão bem que possam distinguir qualquer engano. Diga-lhes para estudar minha palavra com diligência. Todas as respostas estão lá, mas sem conhecer a verdade, elas não conseguirão reconhecer a mentira. Diga-lhes para construir relacionamentos sólidos com outros crentes. Nos tempos que virão, eles precisarão uns dos outros. Ensinem as crianças a me amarem mais do que amam as facilidades do mundo. E, acima de tudo, diga-lhes para não terem medo. Eu venci o mundo e aqueles que permanecerem fiéis a mim compartilharão dessa vitória. De repente, senti uma força me puxando. É hora de você voltar, disse Jesus. Mas, Senhor, protestei, há tanto mais que quero saber. Ele sorriu, cheio de amor. O que você viu é suficiente. Compartilhe com fidelidade. Aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, ouvirão. O próximo instante, eu estava de volta ao meu corpo. Equipamentos hospitalares ao meu redor, rostos preocupados, mas dentro de mim havia um fogo ardente, uma urgência de compartilhar tudo o que vi. Isso aconteceu há 6 meses. Desde então, tenho observado atentamente os avanços tecnológicos ao meu redor. Cada vez que vejo notícias sobre implantes ou integração biotecnológica, lembro-me do que Jesus me mostrou. Alguns me perguntam se sou contra toda tecnologia. Não sou. Ainda uso meu celular, meu computador, mas sou extremamente cautelosa com qualquer coisa que interfira diretamente no corpo ou na mente humana. Jesus deixou claro que há uma linha. Uma vez cruzada, não há retorno. Estou compartilhando isso agora porque o tempo é curto. A tecnologia que levará a marca já está sendo desenvolvida. A crise que a trará está mais próxima do que imaginamos. Se você está lendo isso, por favor, leve a sério. Estude a Bíblia. Ore por discernimento. Construa relacionamentos fortes com outros crentes. E, acima de tudo, fortaleça seu relacionamento com Jesus. Conheça-o tão profundamente que nada possa se interpor entre vocês. Lembre-se, a marca não será apresentada como algo maligno, virá como uma solução, um atalho, uma promessa de uma vida melhor, mas nenhuma conveniência vale a perda de sua conexão com Deus. Jesus disse que muitos não acreditariam nesse aviso, e tudo bem. Meu papel não é convencer, mas compartilhar o que vi. Aqueles que buscam a verdade a reconhecerão. Se você sente medo ao ler isso, não tenha. Jesus prometeu que cuidará dos seus fiéis. Sua proteção e provisão serão mais do que suficientes. Concentre-se em fortalecer seu relacionamento com Ele agora. E lembre-se de suas palavras. Eu venci o mundo. O engano será grande, mas nosso Deus é maior. Permaneça próximo a Ele e você não será enganado. Olá, meu nome é Evelyn Carter e minha vida mudou completamente em uma manhã fria de janeiro, algo que jamais pensei que poderia acontecer. Naquele dia, tive uma experiência que ultrapassou qualquer explicação lógica. Me encontrei com Jesus. Sei que, ao ouvir isso, você pode pensar que se trata de mais uma história difícil de acreditar. Algo que desafia nossa percepção do que é real. Sinceramente, eu entenderei se for assim. Afinal, eu mesma sempre fui uma pessoa cética. Relatos como esse que vou compartilhar nunca fizeram muito sentido para mim, até que algo extraordinário aconteceu. Para você entender, sempre fui uma mulher prática, daquelas que acreditam no que podem ver, tocar ou comprovar. Trabalhei durante anos como enfermeira cardíaca, cercada de ciência, dados e verdades concretas. Minha fé existia, mas de uma maneira superficial. Eu cresci em uma família cristã, frequentava a igreja em datas importantes, mas nunca tive aquela conexão profunda com Jesus. Na verdade, para mim, as questões espirituais sempre ficaram em segundo plano, abafadas pela rotina agitada da vida. No dia 17 de janeiro de 2024, minha vida seguia seu curso normal. Sou enfermeira, esposa e mãe.
e meus dias eram quase como um quebra-cabeça organizado, cada peça encaixada com precisão. Levava meus filhos para a escola, ajudava no dever de casa, trabalhava, voltava para casa, tudo planejado, tudo previsível. E naquela manhã, cheguei ao hospital para realizar uma cirurgia que deveria ser simples, a remoção de um mioma, nada fora do comum. Meu médico foi muito claro ao dizer que era um procedimento seguro. Ele até brincou: logo você estará de volta, como se nada tivesse acontecido. Eu acreditei. Como não acreditar? Trabalhei ao lado de cirurgiões por muitos anos. Vi procedimentos muito mais complexos serem realizados com sucesso. No entanto, naquela manhã específica, havia algo que me incomodava, algo que eu não conseguia ignorar. Pode ter sido o olhar preocupado do meu marido, David, que me deu um beijo rápido antes de sair da sala de preparo. Ele não disse nada, mas eu conhecia aquele franzir de testa. Ou talvez fosse aquela sensação que estava no fundo do meu coração, como se algo dentro de mim soubesse que o que estava prestes a acontecer seria maior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Enquanto as enfermeiras ajustavam os aparelhos e faziam os preparativos para a cirurgia, meus olhos se fixaram nas luzes fluorescentes do teto. Aquelas luzes tão familiares para quem, como eu, passa os dias no ambiente hospitalar, agora pareciam diferentes, mais intensas. Eu tentava controlar o que só posso descrever como uma inquietação silenciosa, algo que ia além do nervosismo comum. Repetia para mim mesma: é só ansiedade, é só mais um dia, vai dar tudo certo. Foi então que o anestesista se aproximou. Com um sorriso calmo, ele disse: Evelyn, vamos começar. Agora, conte de 10 para trás, devagar. Aquele tom reconfortante deveria ter sido suficiente para me tranquilizar, mas mesmo assim, meu coração parecia pesado, como se estivesse esperando por algo. Tentei sorrir, embora sem muita convicção, e comecei a contar. 10, 9, 8. E foi só até aí que cheguei. O que veio depois é algo que palavras humanas têm dificuldade em descrever. Em um instante, tudo ficou em silêncio. O ambiente ao meu redor desapareceu. Era como se o mundo terreno tivesse ficado para trás, como se eu tivesse sido transportada para um lugar completamente diferente. Foi aí que percebi. Eu não estava mais no hospital. Eu não estava mais no corpo que conhecia. O que experimentei a partir daquele momento foi uma jornada profunda, uma revelação que mudou tudo o que eu acreditava sobre a vida, a morte e o amor. Senti uma paz indescritível, uma presença tão acolhedora que só poderia ser descrita como divina. Jesus estava ali, diante de mim, e o amor que irradiava dele era algo que nenhuma palavra, nenhuma comparação pode realmente capturar. A partir desse encontro, comecei a entender coisas que nunca tinha sequer considerado. Era como se meu coração fosse uma porta que finalmente se abriu, permitindo que eu compreendesse o que significa estar verdadeiramente conectada com Deus. Mas essa é apenas uma parte da história que quero compartilhar com você. O que vivi mudou completamente minha visão sobre o propósito da nossa existência e sobre o que realmente importa nesta vida. Se você está me ouvindo agora, peço que mantenha a mente aberta. Sei que não é fácil acreditar e não espero convencer ninguém. Meu objetivo aqui é simplesmente contar o que vivi, com honestidade e humildade, porque o que eu aprendi não é apenas sobre mim, é sobre todos nós. Quando abri os olhos, minha expectativa era simples: acordar na sala de recuperação, talvez um pouco tonta, mas viva. Em vez disso, o que vivi foi algo que jamais poderia imaginar. Eu estava ali, consciente, mas não no meu corpo. Me vi flutuando acima da mesa de cirurgia, como se minha essência tivesse se separado completamente de quem eu era fisicamente. Era uma sensação estranha, quase indescritível. Ao mesmo tempo que parecia surreal, também era como se aquilo fosse familiar, como se, de alguma forma,
eu sempre tivesse sabido que esse lado da existência existia, mas tivesse esquecido durante minha vida na Terra. Olhei para baixo e vi a cena. Meu corpo estava ali, imóvel, enquanto os médicos e enfermeiros trabalhavam freneticamente ao meu redor. O som do monitor cardíaco era diferente do usual. O bip que deveria estar ali foi substituído por um tom contínuo, aquele som temido que indica que o coração parou. Meu corpo estava pálido, quase sem vida, iluminado pelas luzes fortes da sala de cirurgia. Eu sabia que era meu corpo, mas surpreendentemente não senti medo ou tristeza ao vê-lo. Na verdade, era como se aquele corpo não tivesse mais significado. O que tomou conta de mim foi uma paz tão profunda, tão intensa, que todas as preocupações e dúvidas simplesmente desapareceram. A sala de cirurgia, que deveria ser um lugar de tensão e caos, parecia para mim como um cenário distante, uma peça de teatro na qual eu era apenas uma espectadora. Conseguia perceber tudo com uma clareza que nunca experimentei antes. Eu via as gotas de suor escorrendo na testa do cirurgião, o leve tremor na mão do anestesista e até mesmo a lágrima silenciosa que rolava pelo rosto de uma das enfermeiras. Cada detalhe era nítido, mas curiosamente, nada disso parecia realmente importante. Foi então que algo capturou minha atenção. Uma luz. No início, era apenas um ponto no horizonte, fraco, quase imperceptível, mas ela crescia rapidamente, ficando mais forte, mais intensa, mas sem jamais machucar meus olhos. Não era uma luz comum, era quente, acolhedora e irradiava um amor tão puro que eu podia senti-lo em cada parte do meu ser. Fui atraída por ela, não porque fosse forçada, mas porque aquele chamado era irresistível. E quanto mais eu me aproximava, mais o mundo ao meu redor desaparecia. O som do monitor, os murmúrios dos médicos, até mesmo o corpo que estava deitado na mesa de cirurgia, tudo isso foi substituído por um silêncio profundo, um silêncio que transbordava paz. Foi naquele momento que compreendi. Eu havia morrido, mas o mais curioso era que nunca me senti tão viva, tão completa, tão em paz. À medida que eu flutuava em direção à luz, percebi que não estava sozinha. Ao meu redor, começaram a aparecer seres de uma beleza incomparável, suas formas brilhando como se estivessem envoltas em uma luz celestial. Eles não eram como pessoas que eu conhecia, mas havia algo neles, algo familiar e reconfortante. Apenas estar na presença deles era como ser envolvida por um abraço caloroso, um abraço feito de amor e aceitação incondicional. Um desses seres se aproximou. Sua luz ficou ainda mais brilhante, quase ofuscante, mas nunca desconfortável. E ele se comunicou comigo. Não houve palavras, mas foi como se ele transmitisse um conhecimento diretamente ao meu coração. Evelyn, ele dizia, você é bem-vinda aqui. Foi chamada para ver o que está além. Embora eu ainda não tivesse alcançado a origem daquela luz tão intensa, já sentia que algo em mim havia mudado. Aquilo não era apenas uma experiência, era uma transformação. As palavras daquele ser, ou talvez a essência do que ele me transmitiu, eram como um bálsamo para minha alma. Eu sabia que estava segura e, acima de tudo, sabia que era profundamente amada. Foi então que notei duas figuras um pouco mais afastadas dos outros seres. Meu coração, ou o equivalente que eu tinha naquela forma, parecia parar por um momento. Ali, paradas à minha frente, estavam duas pessoas que marcaram minha vida de maneiras profundas. Minha avó Lídia, que eu perdi há mais de 10 anos, estava ali, vibrante, com os braços abertos em minha direção, e ao lado dela, Clara, minha querida amiga de infância, que morreu tragicamente quando éramos adolescentes. Ambas estavam tão radiantes, tão cheias de vida, que meu coração parecia se encher de uma alegria que eu nem sabia que era possível sentir. Naquele instante, percebi que aquele reencontro era apenas o começo de algo muito maior. Evelyn, minha querida, ouvi a voz de minha avó Lídia, mas não era apenas um som.
Sua voz era como uma melodia que atravessava meu ser, ressoando diretamente na essência da minha alma. Há tanto que queremos te mostrar, ela disse, e naquele momento senti uma conexão profunda, como se estivesse sendo restaurada. Era como se um pedaço de mim, que eu nem sabia estar perdido, tivesse finalmente sido encontrado. As duas figuras radiantes, minha avó Lídia e minha amiga Clara, me guiaram em direção à luz. A cada passo, a sensação de amor crescia, envolvendo-me como um manto invisível. A luz não era apenas luz, era viva, pulsava com algo além da compreensão terrena. Era como se o próprio ar ao redor vibrasse com amor e propósito, um som silencioso que preenchia tudo. À medida que me aproximava, algo dentro de mim sabia a verdade. Aquela luz não era apenas luz, era Jesus. O amor que irradiava dela era tão puro, tão completo, que dissipava qualquer dúvida. Era um amor que eu sempre quis acreditar que existia, mas que minha mente cética nunca permitiu aceitar por completo. Quando cheguei mais perto, a luz começou a tomar forma. Não era algo que meus olhos físicos poderiam entender, mas minha alma compreendia. Jesus estava diante de mim. Ele não se parecia com as imagens que vi em quadros ou livros. Não era um homem com traços humanos específicos. Ele era mais do que isso. Ele era a personificação de um amor infinito, um poder tão vasto quanto o próprio universo. Sua presença era avassaladora e, ao mesmo tempo, acolhedora. Era como se tudo dentro de mim reconhecesse que eu pertencia àquele momento. O que mais me marcou foi o rosto dele, não no sentido físico, mas na forma como brilhava. Uma luz viva que parecia pulsar com compaixão, sabedoria e um amor que transbordava. Embora eu não pudesse vê-lo com clareza física, não havia dúvidas. Era ele. O amor de Jesus não era algo que ele simplesmente dava. Era quem ele era. Estar em sua presença era como estar completamente imersa em um oceano de amor. Um amor tão profundo que parecia tocar cada canto da minha alma. Evelyn, ele disse. Sua voz não era um som, mas uma ressonância que preenchia cada parte do meu ser. Não havia como confundir. Ele estava falando comigo, diretamente com meu coração. Você voltou para mim, mesmo que apenas por um momento. Eu caí, ou talvez fosse a minha alma que se ajoelhou. Fui tomada por uma emoção tão poderosa que meu ser parecia se desfazer em gratidão e alegria. Jesus, consegui dizer, como posso ser digna de estar aqui com você? Ele não respondeu com palavras, mas a resposta veio no sorriso que emanava de toda a sua presença. Você é digna porque eu te criei com amor e propósito. Todos são dignos deste amor, pois ele foi dado livremente desde o início. Naquele instante, todas as dúvidas que me acompanharam durante a vida desapareceram. Não importava mais o que eu tinha feito de errado, os arrependimentos que carregava, ou as falhas que tantas vezes me atormentaram. Seu amor não era apenas algo que aceitava quem eu era. Era uma força ativa, poderosa, que parecia curar cada ferida da minha alma. Venha, ele disse, estendendo sua presença em minha direção. Há tanto para ver, tanto para entender. Ele me guiou para um lugar que não era um lugar, mas sim uma essência. Era como estar no coração da criação. Nada ali parecia limitado. O espaço parecia infinito, cheio de cores tão vivas que nem mesmo minha mente podia processá-las. Cada detalhe, cada partícula daquele ambiente parecia pulsar com um propósito maior. A própria atmosfera vibrava com energia, amor e harmonia. Este, Jesus disse, é onde tudo começa. Foi então que vi algo que nunca imaginei, o processo da criação das almas. Como se o universo tivesse revelado seus segredos mais profundos, cada camada se desdobrava diante de mim, mostrando a incrível complexidade e beleza do plano divino. Tudo era tão perfeito, tão cheio de intenção, que minhas palavras nunca poderiam fazer justiça ao que presenciei. Cada alma nascia como uma centelha radiante de luz, um brilho pulsante que parecia carregar em si mesma a promessa de algo grandioso.
No entanto, Jesus me mostrou que o processo de criar uma alma ia muito além de simplesmente gerar essa luz. Era algo profundamente intencional, um trabalho minucioso e repleto de amor. Jesus explicou enquanto eu observava. Cada alma é única, nenhuma é igual à outra, porque cada uma foi criada com um propósito específico, uma trajetória singular. Essas palavras ressoaram em mim de forma poderosa, pois não eram apenas ditas, eram sentidas, como se ele as gravasse diretamente em minha essência. Diante dos meus olhos, vi como cada alma era formada. Elas eram cuidadosamente tecidas a partir dos atributos de Jesus: compaixão, sabedoria, criatividade, alegria, entre outros, em uma infinidade impossível de descrever. Era como assistir a um artista em seu auge, criando algo não apenas belo, mas perfeitamente significativo. Cada alma recebia o que parecia ser um projeto divino, um plano meticulosamente detalhado, que incluía suas forças, seus desafios e as experiências que moldariam sua existência. Não era algo aleatório, era cuidadosamente calculado, cada elemento colocado com amor e propósito. Enquanto ele falava, notei algo intrigante. Junto com as qualidades luminosas de cada alma, havia também fios escuros, pareciam representar desafios, dificuldades, lutas. Minha mente, ainda carregando vestígios de uma lógica terrena, hesitou por um momento. Por que colocar obstáculos? Mas Jesus respondeu antes mesmo que eu pudesse perguntar. Esses, ele disse, apontando para os fios intricadamente entrelaçados, não são punições, são oportunidades. Cada desafio é uma chance para a alma crescer, para aprofundar sua compreensão do amor e se aproximar de mim. Essa revelação me deixou sem palavras. De repente, a vida, com todas as suas dores e provações, parecia fazer sentido. As dificuldades não eram castigos, eram ferramentas divinas, projetadas para moldar cada alma, para ajudá-la a alcançar sua forma mais pura, mais radiante. Era como se cada provação fosse um escultor, retirando as imperfeições para revelar a verdadeira beleza interior. Jesus então me mostrou exemplos. Vi a vida de uma jovem mulher marcada pela pobreza e perdas dolorosas. Sua jornada era cheia de dificuldades, mas ao mesmo tempo brilhava com potencial. Através de cada desafio, ela cultivava a resiliência, desenvolvia uma compaixão que iluminava os outros e fortalecia uma fé inabalável. Em contraste, vi a vida de um homem nascido em um ambiente de riqueza e privilégios. Tudo parecia perfeito à primeira vista, mas sua alma enfrentava batalhas internas com o orgulho e o egoísmo. O caminho dele incluía momentos de humilhação e lições de empatia e altruísmo. Suas dificuldades, embora diferentes, tinham o mesmo propósito: moldá-lo em direção à sua melhor versão. Compreendi então que o sofrimento humano, por mais doloroso que fosse, não era em vão. Jesus me disse: nada é desperdiçado. Até mesmo a dor e a perda têm um propósito. Elas ajudam as almas a se aproximarem do amor em sua plenitude. Ele então olhou para mim. Não era apenas um olhar. Era como se ele visse tudo de mim, cada detalhe, cada imperfeição. E naquele momento, senti um amor tão profundo que parecia derreter qualquer dúvida ou medo que ainda restasse. Evelyn, lembre-se disso, disse Jesus, sua voz cheia de amor e compaixão, quando enfrentar suas próprias provações. Elas não significam que estou distante de você. Pelo contrário, são sinais do meu profundo amor. Através delas, você está sendo moldada, refinada, preparada para uma compreensão maior do seu propósito e do que eu sou. Essas palavras ressoaram profundamente em mim, penetrando como uma verdade que eu sabia que precisaria carregar comigo. Era como se ele estivesse colocando em minhas mãos uma chave para entender não apenas as dificuldades da minha vida, mas também as de todos ao meu redor. Enquanto Jesus continuava a me revelar os mistérios da existência, vi algo que me deixou fascinada.
uma interação entre a intenção divina e a liberdade humana. Era como uma dança, cada passo cuidadosamente projetado, mas ao mesmo tempo cheio de improvisação. Cada alma tinha liberdade para escolher seus movimentos, criar seu ritmo e decidir seu caminho. O livre-arbítrio, explicou Jesus, com um tom que parecia transbordar sabedoria, é o maior presente que concedia à humanidade. Ele permite que o amor seja verdadeiro, pois amor que é forçado não é amor. Jesus então me mostrou como esse presente funcionava nas vidas das pessoas. Cada alma recebia um plano divino ao nascer, algo como um mapa, repleto de possibilidades. No entanto, como esse mapa seria seguido, dependia inteiramente das escolhas feitas ao longo da jornada. Observei momentos em que as pessoas tomaram decisões movidas pelo amor, criando harmonia e crescimento em suas vidas e nas vidas de outros. Mas também vi escolhas feitas sob a influência do medo, da raiva ou do egoísmo, que resultaram em dor e separação. Ainda assim, o mais impressionante era que mesmo nos momentos mais sombrios, não havia condenação da parte de Jesus. Ele não apontava dedos nem acusava. Em vez disso, ele mostrava o caminho da redenção. Em uma visão, vi um homem que havia vivido uma vida marcada por ganância e crueldade. Seus atos trouxeram dor a muitos, mas no final de sua vida, ele foi tomado por arrependimento e tristeza. Vi sua alma clamar por perdão, e Jesus respondeu com os braços abertos, em um gesto de amor tão profundo que me deixou sem palavras. Meu amor está sempre disponível. Jesus disse, ninguém está além da redenção, desde que a escolha. A redenção, como aprendi, era mais do que apenas pedir perdão. Era sobre transformação, sobre deixar que o amor de Jesus renovasse e fortalecesse a alma. Vi a alma daquele homem começar a se curar, como se cada ferida fosse tocada pelo amor dele. Era um processo ativo, cheio de força e propósito, que devolvia àquela alma a capacidade de amar, de crescer e de buscar reparação pelos erros do passado. Jesus então explicou: o livre-arbítrio permite que cada alma escolha o caminho que deseja seguir, mas não importa o quão longe alguém se desvie, a porta para o meu amor permanece aberta. Nunca é tarde demais para voltar a mim. Essas palavras me trouxeram uma compreensão tão profunda da misericórdia e paciência de Jesus, que meu coração parecia transbordar. Seu amor não era condicionado pela perfeição. Ele estava sempre ali, esperando, pronto para acolher qualquer alma que estivesse disposta a aceitar. Com um gesto suave, Jesus estendeu sua mão para mim e, ao aceitá-la, fui transportada para um lugar que não era exatamente um lugar físico, mas algo muito maior. Era como entrar em uma nova dimensão, um reino que refletia os estados espirituais das almas que o habitavam. O primeiro reino que visitamos era de uma beleza indescritível. Tudo ali parecia vivo. O ar vibrava com uma energia que quase podia ser tocada, e paisagens de cores impossíveis se estendiam até onde os olhos podiam alcançar. As almas ali eram radiantes, como estrelas, transbordando alegria e propósito. Era como se o amor de Jesus fluísse através delas, conectando-as de maneira perfeita umas às outras. Essas são as almas que abraçaram meu amor completamente, Jesus disse. Elas vivem em unidade comigo, crescendo continuamente em alegria e entendimento. Depois, Jesus me guiou para um reino diferente. A luz ali era mais suave e o ambiente tinha um tom introspectivo. As almas pareciam estar envolvidas em reflexão, revisitando momentos de suas vidas, buscando curar feridas e crescer em compreensão. Este é o lugar onde muitas almas vêm para se curar, explicou Jesus. Aqui elas encontram o tempo e o espaço para aprender, para transformar suas dores em crescimento e se aproximarem mais de mim. Cada palavra de Jesus, cada visão, parecia trazer à tona uma verdade maior, que tudo, absolutamente tudo, tinha um propósito,
E esse propósito, no final, sempre apontava para o amor. Elas refletem sobre suas escolhas, disse Jesus, e aprendem as lições que não puderam compreender durante suas vidas na terra. Este lugar é de grande esperança, pois cada alma aqui está em um caminho que a conduz a uma luz maior. Essas palavras ecoaram em mim enquanto observávamos o reino que ele me mostrava. As almas ali pareciam estar em um profundo processo de autodescoberta. Era como se cada uma estivesse desenrolando os fios de sua vida, examinando os momentos de dor, alegria e aprendizado para encontrar sentido e propósito. Era um espaço de reflexão, mas também de progresso. Não havia estagnação. Mesmo no silêncio havia movimento, um avanço em direção a algo maior. Depois, chegamos a um reino diferente, onde a atmosfera era pesada, quase sufocante. A luz era mais fraca, e as almas que habitavam ali pareciam carregadas por fardos invisíveis, seus movimentos lentos, hesitantes. Mesmo assim, em meio a esse peso, eu podia sentir a presença de Jesus. Seu amor, constante e incansável, preenchia o espaço, envolvendo cada alma, mesmo aquelas que pareciam não perceber sua presença. Estes são os perdidos, disse Jesus, sua voz carregada de uma tristeza que parecia abarcar todo o universo. Eles se afastaram da minha luz, consumidos por sua própria dor e medo. Mas mesmo aqui, eu estou presente. Meu amor os alcança, esperando pacientemente, oferecendo redenção, se escolherem aceitá-la. O peso desse lugar era esmagador, mas Jesus não via desesperança. Pelo contrário, havia uma faísca de esperança, um convite contínuo para que essas almas se voltassem para Ele. O amor de Jesus era como uma chama que nunca se apagava, aguardando o momento em que uma alma, por mais perdida que estivesse, decidisse dar um passo em direção à luz. Enquanto Jesus me guiava por esses reinos, cada um parecia revelar uma nova camada de entendimento. Percebi que a vida após a morte não era um veredito final, mas uma extensão da jornada da alma. As escolhas feitas na terra moldavam essa jornada, mas ela nunca estava fora do alcance do amor de Jesus. Evelyn, disse Jesus, no coração de toda a criação está o amor. Ele é a essência do que eu sou. É também o propósito de toda a jornada da alma. Suas palavras se tornaram realidade diante de mim quando ele me mostrou o poder do amor em ação. Em uma visão, vi uma mulher que havia sido profundamente ferida por alguém em quem confiava. Sua dor era legítima, mas, em vez de se prender ao ressentimento, ela escolheu perdoar. O ato parecia pequeno, quase insignificante, mas o impacto foi imenso. O perdão não apenas a libertou de sua amargura, mas também tocou o coração de quem a havia ferido, iniciando uma mudança nessa pessoa. O amor não é apenas um sentimento, explicou Jesus. É uma escolha, uma força que cura, restaura e conecta. O perdão é uma das maiores expressões do amor, pois reflete o meu amor por vocês. Em outra visão, vi o oposto. Um homem consumido por raiva e mágoa recusava-se a perdoar. Essa escolha criou uma barreira, não apenas entre ele e as pessoas ao seu redor, mas também entre ele e a luz divina. A dor que ele carregava era como uma nuvem escura que obscurecia sua jornada, dificultando para ele sentir o amor que estava constantemente à sua disposição. Jesus se voltou para mim, seu olhar cheio de uma compaixão que parecia não ter fim. Perdoar não é justificar o erro, ele disse. É libertar-se do peso do julgamento e confiar esse fardo a mim. Quando você perdoa, permite que meu amor flua livremente através de você, curando não apenas sua própria alma, mas também aqueles ao seu redor. Naquele momento, compreendi que amor e perdão não podem ser separados. Amar como Jesus ama significa perdoar. É escolher soltar a dor, a raiva e o ressentimento para abrir espaço para compaixão, compreensão e cura. Essa escolha é a chave para o crescimento espiritual e o caminho para a verdadeira paz.
Enquanto minha jornada ao lado de Jesus continuava, comecei a sentir uma mudança sutil. A luz radiante e o amor que me cercavam eram eternos, mas algo me dizia que meu tempo naquele reino divino estava se aproximando do fim. Jesus se voltou para mim, sua presença tão intensa quanto antes, mas agora transmitindo uma urgência gentil. Evelyn, ele disse, sua voz carregada de uma calma que parecia envolver cada parte do meu ser. Você viu muito, mas ainda há trabalho para você fazer. Seu tempo aqui ainda não terminou. Senti um aperto no coração, uma saudade imediata do que ainda nem havia deixado para trás. Como seria possível retornar ao mundo? Como poderia voltar para um lugar onde a dor, o medo e a incerteza eram tão constantes? Depois de conhecer o amor e a paz perfeitos deste lugar. Mas Jesus, como sempre, parecia conhecer cada pensamento e emoção que passavam por mim. Você não está voltando sozinha, ele disse, com um olhar que parecia atravessar minha alma. O que você experimentou aqui permanecerá com você. É um presente, Evelyn, não apenas para você, mas para aqueles que cruzarem seu caminho. Compartilhe o amor, a verdade e a esperança que você viu. Essas são as sementes que precisam ser plantadas. Enquanto ele falava, imagens começaram a surgir diante de mim. Vi fragmentos da minha vida futura, momentos que ainda estavam por vir. Vi sorrisos, lágrimas, vitórias e tropeços. Vi desafios que me testariam, mas também oportunidades de crescer, de perdoar, de ser um canal do amor que eu havia experimentado ali. Cada uma dessas cenas era um convite, um chamado para refletir a luz que Jesus havia derramado sobre mim. Seu propósito, ele continuou, não é alcançar a perfeição, é amar como eu amo, perdoar como eu perdoo e lembrar aos outros que existe um lar esperando por eles, um lar que nunca os abandonará. Suas palavras pareciam carregar uma força indescritível e enquanto ele falava, senti como se a própria luz dele estivesse sendo derramada dentro de mim. Cada dúvida, cada medo, cada hesitação desapareceu. Em seu lugar surgiu uma força que eu nunca havia sentido antes. Não era apenas coragem, era um senso de missão, um entendimento de que eu não estava retornando apenas para viver, mas para viver com um propósito claro. Com um último abraço de luz e amor, senti Jesus me enviar de volta. Foi como atravessar uma ponte invisível, retornando ao corpo que parecia tão limitado em comparação à liberdade que eu havia experimentado. Acordei, meus olhos se abriram e o mundo parecia ao mesmo tempo familiar e estranho. Tudo parecia mais pesado, mais denso, mais distante do lugar de onde eu acabara de vir. Mas, dentro de mim, eu sabia que carregava algo eterno, o brilho do amor celestial que Jesus havia colocado no meu coração. Nos dias e semanas que se seguiram, minha mente esteve constantemente mergulhada em reflexões. As imagens, os sentimentos, as verdades que eu havia experimentado naquele reino divino eram tão diferentes de qualquer coisa terrena que parecia impossível traduzi-las em palavras. Era como se aquele lugar fosse mais real, mais verdadeiro do que qualquer experiência que eu já tivesse tido aqui na Terra. Pensei muito nas almas que vi, aquelas envolvidas na luz vibrante, aquelas em reflexão profunda e até mesmo aquelas presas na escuridão. Cada uma delas me ensinou algo, e a lição que mais ressoava era clara e simples. Fomos todos criados no amor, pelo amor e para o amor. Essa era a verdade que Jesus me mostrou, que não somos apenas corpos vagando pelo tempo, somos almas únicas, divinamente criadas, destinadas a crescer, aprender e contribuir para algo maior, a expressão infinita do amor no universo. E essa é uma mensagem que acredito que o mundo precisa desesperadamente ouvir. Você é amado, mais do que pode imaginar. Sua existência tem um propósito. Mesmo quando os dias parecem sombrios, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis, você está em uma jornada. Cada dor, cada prova,
Cada momento é uma peça do quebra-cabeça maior que o está moldando para algo divino. Essa é a mensagem que levo comigo. Viva em amor, perdoe com generosidade e lembre-se de que no final existe um lar esperando por você. Um lar onde tudo que é verdadeiro e eterno permanece e onde o amor é a resposta para todas as perguntas. Cada experiência que vivemos, cada pessoa que cruza nosso caminho, carrega consigo uma lição, uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Algumas dessas experiências trazem alegria, outras são desafiadoras, mas todas têm um propósito, nos aproximar da verdade essencial de quem somos. E essa verdade é simples e profunda. O amor é a essência de nossa existência. É através do amor que entendemos nosso propósito e nosso lugar no universo. Enquanto Jesus me mostrava essas verdades, ele deixou claro algo que mudou completamente minha forma de enxergar a vida. Nos nossos momentos mais escuros, quando a dor e a solidão parecem ser tudo o que sentimos, ele está lá. Sempre esteve e sempre estará. Seu amor é uma presença constante, mesmo que não consigamos percebê-lo. Não importa o quanto nos afastemos, sempre existe um caminho de volta. Nenhuma alma está tão perdida que não possa ser encontrada, porque o amor de Jesus não conhece limites. O amor dele não é condicional. Ele não depende do que fazemos ou deixamos de fazer. Não é algo que ganhamos, é algo que ele nos oferece, livremente por sua graça e misericórdia. Esse amor é eterno, inabalável e sempre disponível para aqueles que o aceitarem. Ao contar minha experiência, meu objetivo não é converter ninguém ou impor minhas crenças. Não estou aqui para provar nada. Meu desejo é apenas lembrar as pessoas de algo que talvez elas tenham esquecido ou nunca tenham tido a chance de compreender, que elas são profundamente amadas, que mesmo nos momentos de maior dúvida ou medo, existe um amor maior que a cerca, que a sustenta. Quero que você saiba que a sua vida tem um propósito, mesmo quando tudo parece desmoronar. Você foi criado com intenção, e sua jornada, por mais difícil ou confusa que pareça, tem um significado. Cada alma tem sua própria trajetória, e cada uma delas é indispensável. Cada pequeno ato de bondade que você realiza, um sorriso, uma palavra gentil, um gesto simples, contribui para algo muito maior. Cada ato de amor cria ondas que transformam o mundo. Jesus não é uma figura distante, alheia à nossa existência. Ele está conosco, presente em cada passo, em cada respiração. Ele está envolvido em cada detalhe de nossas vidas, atento aos nossos medos, nossas esperanças e nossas lutas. Somos todos parte do seu amor eterno, e ele nos chama para despertar para a verdade de quem realmente somos. Filhos amados de um Criador que nos destinou à grandeza, ao crescimento e à alegria eterna. Então, se você já se sentiu perdido, se já questionou o motivo de estar aqui, ou lutou para encontrar sentido na sua vida, saiba disto. Você não está sozinho. Você é infinitamente amado. Há um propósito em sua existência, mesmo que ele ainda não esteja claro para você. O amor de Jesus é maior do que qualquer dor, maior do que qualquer medo. Ele está esperando que você se permita senti-lo. Deixe de lado o medo. Solte a raiva. Libere a dúvida. Permita-se mergulhar nesse amor, que é tão vasto quanto o universo e tão íntimo quanto o seu próprio coração. Aceite que você é parte de algo muito maior do que você mesmo e deixe sua vida ser um reflexo desse amor, um testemunho vivo da graça e da compaixão que Jesus nos oferece. Você é amado. Sua jornada tem um significado. E no final, o que importa não é apenas o que você alcançou, mas o quanto você amou, perdoou e tocou a vida daqueles ao seu redor. Porque no final de tudo, o amor é a resposta. Ele é o início, o meio e o fim de todas as coisas.